E hoje eu quero falar do poder da oração. Vai ser uma oração relâmpago, vai ser uma pregação a jato. Então você não dorme, porque se dormir você perde. Se você dormir, a hora que acordar, eu estou, amém, já acabou. Amém? Abra a sua Bíblia em Mateus e Marcos 16:15. Só vou ler esse versículo para nós iniciarmos. Marcos 16:15. Os levitas vão continuar aqui, não vai nem cansar. Tão rapidinho que eu vou ser. E aí nós vamos orar debaixo desse hino aí, Espírito vem. Marcos 16:15. Tivemos ontem um encontro de jovens abençoados, né? Os irmãos que foram lá, Sugoi, né? Quantos jovens ali louvando a Deus. Encontraram? Marcos 16:15. Vamos ler todos juntos? Vamos? Vou contar até 3, você começa. 1, 2, 3. Então vem comigo, vem comigo. 1, 2, 3. E disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a E o verso seguinte: quem crer e for batizado será? Quem porém não crê, olha para o teu irmão e diga aí, pergunta se ele crê. Se ele falar eu creio, então você fala, então você não está condenado. Agora pergunta aí para ele, já foi batizado? Se ele falar ainda não, fala, então está na hora. Porque quem crer tem que ser batizado. Está perguntando, aí ele fala, não, ainda não fui. Aleluia. Queridos, tem um livro na Bíblia que chama o livro de Atos. Quem conhece? Atos dos Apóstolos. Conhece esse livro? Esse livro, quando você lê o capítulo 1 até o último capítulo, você consegue definir esse livro em 3 palavras. Você quer saber qual é? Quer saber qual palavra? Qual 3 palavras que definem esse livro? Quem quer saber? Quando você lê o livro de Atos, você faz um resumo em 3 palavras. O livro de Atos é assim, presta bem atenção. Diga comigo: para cima, para baixo e sair. Para cima, para baixo e sair. O livro de Atos é assim, ele fala assim, ó, para cima, para baixo e sair. Você já resumiu o livro de Atos: para cima, para baixo e sair. Vamos lá? Para cima, para baixo e sair. O livro de Atos é esse: para cima, para baixo e sair. Como assim, pastor? No livro de Atos, quando você lê e entende que Jesus subiu para cima. E quem desceu? O Espírito. E quem saiu? A igreja. Porque é o livro que fala dos maiores milagres da igreja. Então Jesus morreu, ressuscitou e foi para... E quando ele chegou lá em cima, ele mandou o Espírito para... E quando o Espírito Santo veio na igreja, a igreja saiu. Saiu para fazer o quê? Fazer a obra. Saiu para pregar. Porque Jesus deu uma missão para a igreja e disse assim, onde nós lemos agora? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então Jesus subiu, o Espírito Santo desceu, e quando ele desceu, a igreja saiu. Para fazer o quê? Para cumprir a missão do ide, levar a palavra de Deus. Só que antes de Jesus deixá-los sair, Jesus deu outro mandamento para eles. E disse assim para eles: olha, eu já comissionei vocês, eu já dei poder para vocês, só que vocês não poderão ainda sair. Eu vou para cima, o Espírito Santo vai para cá, mas vocês não vão poder sair ainda. Por quê? Porque eu quero que vocês participem
de uma reunião de oração. Enquanto vocês não forem nessa reunião de oração, eu não quero que vocês saiam. E a Bíblia diz assim em Atos capítulo de número 1, verso 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o batismo com o Espírito Santo, e não vai acontecer, não vai demorar, vai ser daqui a pouco. Então Jesus disse assim, eu vou subir, o Espírito vai descer, mas antes que vocês forem pregar, eu quero que vocês vão a um culto de oração. Porque vocês precisam receber o Espírito Santo. Vocês precisam receber o batismo com o Espírito Santo. Então eu quero que antes de vocês saírem para pregar, eu quero que vocês vão para orar. Mas eu quero mostrar para você algo interessante na Bíblia, que está em 1 Coríntios, capítulo 16 e verso 15. Algo interessante. E eu vou mostrar por que é interessante. Abre aí 1 Coríntios 16, 15. E um homem com a voz mais forte deste mundo faz essa leitura. (16:15) 16:15, primeira. Tá certo? Primeira carta de Coríntios 16:15. Então 15:16. Primeiro Coríntios. Não, 2 Coríntios então. Não é essa passagem. Então é 2 Coríntios. 15:16 ou 16:15. Tem que estar aí. Teto de Sam? Então acha aí 14, 15, uma coisa assim. Cadê uma Bíblia? Dá uma Bíblia. Traz essa Bíblia aí para mim, aí atrás. É uma passagem que diz assim, que ele falou acerca do Evangelho a 500 pessoas. Acha aí 15, não tem 15:16, uma coisa assim? Olha, obrigado. Salvou o pastor aí da... Marque aí. Mas eu estava ali, você viu? Primeiro capítulo de 1 Coríntios 15:6. Os obreiros aí não ajudaram, hein? Eles não estão lendo a Bíblia. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. O que eu quero falar no versículo 6? Jesus, quando falou para os discípulos, ele não falou para 120. Porque quando você lê o livro de Atos, só 120 pessoas foram para aquela reunião. Mas sabe para quantos discípulos ele falou? Para 500. Ele chegou nos 500 discípulos que ele tinha e disse assim: antes de vocês irem fazer a obra, eu quero que vocês vão a Jerusalém e esperem lá até que do alto seja revestido de poder. E a Bíblia no livro de Atos relata que foram lá cerca de 120 homens. Então quer dizer, 76% das pessoas não foram à reunião que Jesus mandou. Se ele falou a 500 pessoas, foi só 120, se você vai fazer o cálculo, dá 76% de pessoas e discípulos que não foram à reunião de oração. Você está vendo como é importante nós falarmos mais de oração? Se lá naquela época os discípulos já
tinham essa dificuldade. Imagina agora. Pensa comigo. 120, 380 discípulos não foram à reunião de oração que Jesus mandou. Jesus não mandou os 12. Jesus não mandou 120. Ele falou para mais de 500 irmãos que ainda estavam vivos. Mas só 120 foram. E cadê os 380 que não foram na reunião de oração? Até parece as igrejas de hoje. Não é assim? Os menores cultos das igrejas de hoje é reunião de oração. Por esse motivo, eu queria falar mais um pouquinho dessa necessidade de orar. Você sabe que aquelas pessoas que foram naquela oração foram batizados com o Espírito Santo. Foram cheios do poder, cheios da glória e fizeram coisas extraordinárias na presença de Deus. Então a oração, ela tem a sua importância e ela não pode sair do meio da igreja. Se nós tirarmos a oração, a prática de orar da igreja, a igreja perde o coração. Porque a oração é o coração da igreja. Amém? Pergunta para o teu irmão, cadê os 380 discípulos que não foram orar? Pensem bem comigo, 500 discípulos batizados com o Espírito Santo, mas não foram, só foi 120. E Deus, Ele é justo. Ele não vai abençoar ninguém que está lá fora que não veio aqui hoje. A gente encontra um irmão que não vem e te fala assim, você perdeu, aí a gente fica com dó, não, mas você também, não. Aquele que veio aqui vai receber. Aquele que não veio não recebe o que Deus quer dar agora. Então se você veio aqui, Ele vai te abençoar. E por que eu quero falar mais um pouquinho de oração? Porque se a oração é tão importante, se a oração faz coisas tão poderosas, então nós precisamos praticá-la mais. O problema hoje não é desconhecer a oração. O problema hoje não é que falta livros de ensinamento de oração, não. O que está faltando hoje é prática de oração. Eu não vou fazer a pesquisa, mas eu acho que na casa de cada crente tem um livro ensinando a orar. Quase todo crente compra. Você quer ver? Eu vou fazer isso aqui. Em casa tem vários. Na sua casa tem livro de oração? Na sua também? Aonde tem mais livro de oração aqui na casa? Tem? Então levante a mãozinha. Tem um livrinho lá? Tem. Só que nós estamos falhando na prática da oração. E se nós conhecemos tudo de oração, mas não praticamos ela fica infrutífera. Então pergunta de novo para o teu irmão, cadê os 380 crentes que não foram naquela oração? Pergunta para eles aí do seu lado, se fosse você, você iria? Pergunta para ele, você faria parte dos 120? Isso é sério, é para pensar. Pensa bem, não era o pastor Carlos, era o próprio Jesus dizendo assim, meus queridos discípulos, eu vou subir, o Espírito vai descer e vocês vão sair, pregar o Evangelho, mas antes de vocês irem, vão em Jerusalém, ficai lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Fica lá orando. E os caras não foram. Então está explicado. Porque muitas vezes tenta levar o povo para a oração, é pouca gente mesmo que ora. Só que nós podemos reverter isso. Nós podemos mudar isso. Se poucas pessoas oram e mudam uma história, quanto mais pessoas orarem, nós mudaremos mais. E eu quero te mostrar para você rapidinho 3 coisas que a oração vai fazer e que você precisa tanto, irmão. Jesus, ele pegou a oração e ele deu tanta importância para ela, e ele diz assim, se vocês não praticarem a oração, vocês não vão fazer quase nada. Diga para o teu irmão, nós não vamos fazer quase nada se nós não praticarmos a oração. Quando você lê o livro de Mateus, por exemplo, capítulo 9, você vai encontrar Jesus mostrando alguns problemas que estavam acontecendo.
Então a primeira coisa que eu quero mostrar para você é o seguinte: existe uma relação entre a oração e o evangelismo do mundo. Primeira coisa que temos que entender, que há uma relação entre oração e evangelismo. Ganhar as almas e pregar o evangelho. Então tem uma relação muito grande entre oração e evangelismo. Certa feita Jesus olhou assim e disse assim: olha, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E ele vai dizer assim: eu preciso resolver esse problema. Porque Jesus estava dizendo, tem tanta gente para estar aqui, mas não pode. Tem tanta gente para ser salva, mas a gente não está conseguindo ganhá-las para Jesus. Então ele mostrou para os discípulos, tem um problema muito grande. Por falta da oração de vocês, a seara é grande. E são poucas as pessoas que são salvas. E ele olhou para os discípulos e disse, nós temos um problema. A seara é grande. E poucos são os trabalhadores, aqueles que vão pregar, aqueles que vão lá fora dar um bom testemunho, aqueles que vão lá fora convidar para vir na igreja fazer uma oração, aqueles que vão ser um agente de milagre para essa mulher que quer ter um filho crer. Se aí eu já falava o seguinte, ok, eu vou orar agora, eu já sou assim, então eu vou orar agora, daqui 9 meses você vai parir um bebê. Colocava a mão, repreendia a enfermidade e dizia, receba no nome de Jesus. Crente não pode deixar para amanhã, tem que ser crente já. Aí a mulher então recebe o milagre e começa então a vir na igreja. Mas se vai deixar o tempo passar e ficar orando só debaixo da geladeira, não funciona. Tem que impor as mãos e repreender a enfermidade. Então Jesus disse assim, tem um problema muito sério. Precisamos resolver. Aí ele disse assim para os discípulos, eu tenho a solução. Vocês vão orar e pedir para o pai da seara, o dono da seara, que mande trabalhar. Então Deus, ele pegou a oração e ligou com o evangelismo. Se nós queremos ganhar vidas para Jesus, vamos ter que orar. Se nós queremos ganhar as vidas para Jesus, nós vamos ter que orar. Nós vamos ter que pôr o joelho. As pessoas aí estão clamando. Já estão dizendo, até o ímpio está dizendo, se acontecer eu vou ser crente. Mas cadê o cara que vai chegar lá? Daqui 9 meses, tu está grávida. Daqui 9 meses, quantos dias? Eu estava numa reunião uma vez. Um pastor olhou assim, José Gomes. Vem cá, moça. A moça veio. Tem marido, é casada, sou. Cadê o marido? Vem em casa. Disse assim para ela, conte os dias. Porque Deus hoje vai te dar uma menina. Escolha o nome. Mulher é estéreo, a Sheila. Pastora Sheila hoje. Escolheu o nome, fulana. Daqui 9 meses, tu tá parindo. Começamos a contar no dedo. Ela é de Suzuka. 9 meses pariu a criança. Há poder na tua oração. E Jesus disse, você vai ter que orar para que Deus possa mandar trabalhadores para a seara. Pessoas que vão lá na sua fábrica falar do amor de Jesus. E essas pessoas são vocês. Então Deus, ele ligou a oração com o evangelismo. Não adianta, vamos ganhar o mundo todo. Não vai ganhar se não orar. Porque nós não ganhamos, quem ganha é Jesus, quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus, quem cura é Jesus, quem transforma é Jesus, quem faz tudo é Jesus. É Ele que faz. Mas os crentes precisam orar. Deus, manda para a seara pessoas que queiram trabalhar, porque tem pessoas que não querem trabalhar para o Senhor. Quanto que Ele vai pagar mesmo? Quanto que é a hora? Nós estamos cheios de pessoas que querem Jesus, elas não estão aqui. Mas estamos cheios de pessoas que querem Jesus somente por aquilo que Ele pode dar. Mas ninguém quer ser servo dEle. Jesus pode me abençoar? Amém. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta hoje. Você quer passar a partir de hoje
a querer ser servo, servir o reino de Deus. Então Jesus ele ligou a oração com o evangelismo. E ele disse assim, olha, vocês vão para essa oração e vocês vão ser revestidos de poder. No livro de Atos, capítulo 4, a Bíblia diz assim. Abra aí o Atos, deixa. Então Jesus ele disse assim, olha, você vai ter que rogar. Você vai ter que orar. A minha mãe realmente, 85 anos da hora. Eu estou aqui porque eu sou fruto de oração dela. Então se tu quer a tua casa salva, tu tem que orar. Quer teu esposo salvo, melhorzinho, bonzinho, tem que orar. Por isso que a igreja, ela não existe na Bíblia isso, mas toda igreja tem. Você sabe o que não existe na Bíblia, mas toda igreja tem? Quem sabe? O que é? Culto de oração. Não existe culto de oração. Você não vê isso na Bíblia. Quem que fez isso? Nós. Por quê? Necessidade do povo ir para o culto de oração. Vamos abrir um culto. Então agora não é só o culto de domingo, mas é o de sábado e também é o culto da quarta-feira. É o culto de tal. Porque nós temos que pôr o povo para orar. Porque a oração de um tem um efeito. Uma oração de 10 tem também um outro efeito. Uma oração de 1000 tem outro efeito. Uma oração de todos tem outro efeito. Então os pastores pensaram, poxa vida, nós vamos ter que chamar esse povo por oração. Então agora nós temos um culto o nosso é sábado. Das 19 às 10h30. Estamos aqui orando. Dobrando o joelho, orando. Por quê? Porque Jesus ligou a oração com o evangelismo. Preste atenção comigo. Se não nascer criança, uma família se extingue. Não é assim? Não é? E a igreja que não ganha vidas, ela se extingue. E como que nós vamos ganhar as vidas? Orando. Porque Jesus orou, ele embutiu a oração no evangelismo. Se alguém quer trazer alguém para cá, antes tem que orar. Então Jesus ele deu muita importância, ele diz assim, rapaz, olha, eu vou atrelar a oração com o evangelismo. Vocês vão ter que pedir para que Deus mande ceifeiros. Vocês vão ter que pedir para que Deus mande obreiro. Vocês vão ter que orar. E sabe quem são ceifeiros? Você sabe quem são os obreiros? Vocês. Vocês. Deus te alcança, Paulo. Entra no teu coração, muda a tua vida. Você passa a querer servir a Deus. E você servindo a Deus, você vai querer que seus filhos sirvam. Sua esposa sirva. Seus amigos sirvam. Daqui a pouco você quer o obreiro. Você está lá pregando, você está levando o evangelho. Você está convidando as pessoas para vir à igreja. Primeira coisa que a oração nos mostra é que Jesus ligou a oração com o evangelismo. E não haverá salvação neste mundo se nós não orarmos. Porque a oração tem capacidade de mudar o mundo. A oração tem capacidade de mudar o mundo todo. Puxa, não escutei nenhum amém. Até parece que você não está nesse mundo. Até parece que todo mundo será transformado e você não. A oração tem poder para mudar este mundo. Dilma não resolve o problema de Brasil. Aécio, 45, também não vai resolver. Pode melhorar algumas coisas. Só Jesus que pode resolver. O homem não tem condições e capacidade de resolver nada, mas Deus tem. É por isso que Deus está sempre chamando a igreja para orar. Vem igreja, vem no culto, vem no culto, vem no culto. Antes de sair, vai lá na reunião da oração e fica lá. Só 120 foram. E com esses 120, Deus tem mudado o mundo. Com aquela atitude, Deus tem mudado o mundo. Se nós estamos aqui, porque somos fruto daqueles 120 que foram orar e foram cheios do Espírito Santo. E Deus está revolucionando o mundo através da oração. E
Deus está trazendo salvação para aquele que era perdido, através da oração da igreja. Mas outra coisa, que a oração ela é muito importante. Por quê? Porque há uma relação entre oração e unidade da igreja. Você sabe que se a igreja não orar, não vai haver unidade. Não é uniformidade, ser todo mundo igual. Unidade. Se a igreja não orar, não vai haver unidade na igreja. No livro de Atos, capítulo 4, 31 e 32. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E da multidão dos que criam, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente que o carro novo que você comprou é seu, mas tudo era de todos. Nenhuma coisa que possuía, mas tudo, porém, lhe era comum. Irmãos, o versículo que eu li diz que eles começaram a orar na igreja, e começou a haver uma unidade, que ninguém falava que aquilo que ele tinha era seu. Por exemplo, esse é meu carro, essa é minha moto, essa é minha bicicleta, esse é meu microfone. Porque tem um microfone que é do pastor, né? Não tinha isso. Tudo era comum entre eles. Pensa que igreja gostosa de congregar. Tudo era comum. Aquele que tinha mais, trazia mais oferta e dizia: ajuda os pobres, ajuda os irmãos necessitados. Está acontecendo alguma coisa meio diferente com a igreja de hoje, né, irmãos? Parece que não tem essa unidade, não é, não, irmãos? É ou não? Quem acha que não tem? Levanta a mão, eu quero ver. É com você que eu quero falar. Sábado nós estamos orando, porque é a oração que vai gerar isso. Se nós orarmos aqui, em casa, em qualquer lugar, em propósito, Deus vai trazer uma unidade tão gostosa, que quando o pastor vai pregar, ele vai falar assim: essa palavra também é para mim. Porque nós temos ouvido aí que todas as palavras para a igreja: vocês. Até parece que nós somos os melhores. Mas quando há unidade, nós começamos a falar: essa palavra é minha, hein? Isso é para mim, hein? Nossa, o negócio está doendo aqui. Precisamos orar para que haja unidade na igreja. Precisamos orar para que haja unidade em ministério de louvor. Precisamos orar para que haja unidade em propósito, nas células. Vou fazer um ibope aqui. Quero que levante a mão, hein? Porque, por enquanto, eu ainda estou te vendo. Deus me deu um sonho esses dias. Ele disse assim: eu não sei se a igreja é eu que vou pastorear, mas eu me vi. Eu não sei se estava pregando, mas eu estava em cima do púlpito. Não sei se era a igreja que eu estava pregando, não sei se era a igreja que eu pastoreava, mas era uma igreja. E tinha gente para dedéu. Mais gente que sorre, mais gente igual formiga. E eu estava lá em cima, não conseguia ver a cara nem dos irmãos que estavam nas primeiras cadeiras. Não estou dizendo que vai acontecer. Talvez é um evento, eu vou participar, não sei. Quem sabe, talvez na Coreia, não sei. Mas eu tive um sonho, eu não vi a cara dos irmãos das primeiras cadeiras. E Deus me disse assim: começa a sonhar assim, filho. Hoje você vê o olho do irmão, mas pode ser que daqui um dia você não vai conseguir nem ver. Tão grande que a igreja vai ser. Deus, mas como que pode acontecer isso? Se a igreja se unir em oração. Porque a oração vai trazer unidade. Não adianta, irmãos. Se nós não orarmos, temos orado pouco, mas você tem vindo aqui hoje. Senão você não viria. Tem igrejas maiores, tem locais, tem mais shopping para ir do que igreja para visitar. Mas você veio, é porque tem gente orando. Mas eu quero incentivar não somente eu orar, ou mais 50 orar, mas todos ter uma vida de oração. Isso vai gerar unidade
no meio da igreja. E o Salmo 133 vai dizer assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam nesta união. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba e a barba de Arão, e desce para as suas olas, para os seus vestidos. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a vida e a bênção para todo o sempre. Por que eu quero segurar um pouquinho mais entre a relação entre oração e unidade da igreja? Porque se não houver unidade, a bênção de Deus não vem. Se você não é unido na sua casa com a esposa, com os filhos, a bênção não vem. Se você não tiver unidade dentro da igreja, a bênção não vem. Porque Jesus diz: ó, quão bom e quão suave é que vocês vivam em união. É como o óleo precioso que vem sobre a barba de Arão, que era o sacerdote, até as suas orlas. É tão precioso, é como o orvalho de Hermon. Jesus está falando de coisas preciosas. Ele diz: a união é muito importante, porque se haver unidade, eu vou abençoar. Eu vou dar a vida e a bênção para todos sempre. Porque não adianta uma igreja abençoada, mas as famílias despedaçadas. Não basta nós virmos aqui e sermos abençoados e termos um lar desmiuçado pelo pecado. Deus quer trazer unidade no seu coração. É por isso que a igreja tem que orar, é por isso que você tem que orar. É por isso que nós temos que vir nos cultos de orações e ainda orarmos nas nossas casas, para que haja isso. Senão nós não vamos conseguir a glória, a presença de Deus. É por isso que às vezes você vem numa igreja e parece que você sai vazio, porque a presença de Deus, ela só é manifesta se houver unidade. Há 20 anos atrás, se achava que um jogador mudava a história de um time. Hoje não. O jogador que mudava a história de um time há 20 anos atrás era o centroavante. O melhor jogador eles colocavam como centroavante, não é, José? Hoje não. Hoje tem bons jogadores na defesa, bons jogadores no meio, bons jogadores nas laterais. Hoje tem bons jogadores no gol. O maior artilheiro do Brasil é do São Paulo, que vai se aposentar. Qual é o nome dele? Joga no gol, o homem faz gol todo dia. Por que não colocou ele de centroavante? Hoje se entende que o futebol é uma equipe e não um indivíduo. E hoje se entende que quem ganha alma não é um pastor pregando, é a igreja pregando. Porque 20 anos atrás era assim, 10 anos atrás. Chama o povo aí, eu prego, eu oro, Deus me usa e eu sou bom. Mas agora o Espírito Santo está movendo diferente. Deus quer levantar você, Deus quer levantar todos nós, para que como equipe possamos alcançar as famílias, porque elas estão clamando. Então diga para o teu irmão: a oração, ela vai trazer a unidade para a nossa igreja. Eu quero ver quem quer a unidade de Deus. Se haver essa unidade, Deus diz: vou mandar a vida, vou mandar a bênção para todos sempre. Meu Deus, é o que mais o pastor quer. O pastor não quer um monte de família destroçada. Ao contrário, ele quer um monte de família sendo restaurada pelo poder de Deus. Isso nós vamos conseguir através da unidade. Eu fico brincando, eu conversei com o pastor ontem, e ele diz: aonde é a sua igreja? Qual é o endereço? O senhor vai ter que achar no Face. Como assim? Você tem uma página no Face? É, a gente tem lá. Mas não é isso não. É porque a nossa igreja agora, um dia o culto é aqui, outro dia é lá, outro dia é acolá. E o senhor tem que achar onde é aí. Não é assim? Domingo que vem não é aqui. Já é lá de novo.
Você está achando ruim? Eu estou achando bom demais. Olha, você está aqui, ó. Você é mais importante que esse prédio velho aqui. Esse prédio velho aqui é importante porque você está aqui. Você está entendendo, queridos? O que Deus está fazendo? Deus está olhando, é lógico que um salão é importante, uma estrutura é importante, nós vamos ter. Mas o mais importante não é o salão, a estrutura. O mais importante são as famílias. São os filhos do Abner, que pouca gente conhece aqui, o nosso baterista, que é o meu parceiro de tomar Coca-Cola, o Kiki, o João Estevo. Então, Deus quer trazer essa unidade a ponto de você conhecer o nome do bebê que está no colo. É isso que Deus quer. Tem pastores se matando. Conversei com o presbítero, ele falou para mim: nossa, tem pastor no Brasil se matando. Tanta opressão. E eu orei e falei: Deus, eu não quero me matar, porque a opressão é muita. Deus dá sonho, Deus dá desejo para o pastor. Deus fala para o pastor assim de madrugada: olha, eu quero que você ganhe a cura toda. Aí a gente vê a multidão lá fora e a minoria aqui dentro. Como fazer isso? E Deus está trazendo palavra através da unidade, através da oração, através do clamor. Eu vou gerar essa unidade e o povo lá fora vai ter um povo que vai buscá-los, que vai alcançá-los, que vão ser exemplo na fábrica. Não exemplo de perfeição, mas um exemplo de pessoas arrependidas. O povo não está procurando gente perfeita. O povo está procurando gente que se arrependa. Gente que confessa, fala: eu errei, eu sou culpado, eu peço perdão. O mundo está precisando de gente que venha resolver relacionamentos. É isso que o mundo está precisando. O mundo não está precisando de pessoas teólogas, está precisando de filhos de Deus que vão apresentar um estilo de vida diferente. Amém? Você está aqui? É você que Deus está falando? Oração vai trazer unidade para a igreja. Deus vai vir nessa igreja. Tivemos o privilégio de pastorear uma igreja no Brasil, menor que isso aqui, ó. A quantidade era menor que essa. E a maioria deles eram pai de santo, eles eram frequentadores de terreiro, de macumba. E eu e meu irmão começamos a ganhar esse povo veio para a igreja. E era um problema porque era poucos obreiros, muito demônio para ser expulso. Um dia Deus falou para mim: filho, o que esse povo está precisando não é que você expulse o demônio deles. Eu falei: Deus, mas olha aí, irmãos, eu ia orar para iniciar a pregação, Senhor, caía endemoniado. Chegou um dia que eu falei: não vou orar mais, porque olha aí, um chão áspero, aquele cimento grosso, as pessoas se esfregavam igual cobra, e eu ficava expulsando o demônio. Aí Deus disse para mim: eu não quero mais que você faça isso, eu quero que você os ensine a viverem livre dos demônios. Aí eu e minha esposa começamos a investir neles. Bíblia, leia a Bíblia, leia, ore, leia, ore. Aí Deus falou assim: faz relógio de oração. Nós fazíamos relógio de oração. Eles iam dormir na igreja. Ah, pastor, eu não consigo, eu durmo. Dorme na igreja. Chegou um dia que Deus libertou todos. Teve um dia que só eu levei mais de 10 para ser batizado como diáconos. E alguns deles são pastores do Brasil. Por quê? Porque eles aprenderam a viver livre das forças do inferno. Não adianta eu expulsar o demônio seu e ele voltar amanhã. Mas o que vai adiantar é eu ensinar você a viver livre desses demônios que estão aí fora. Aí você vai viver uma vida de um homem livre. E vai orar. E Deus vai trazer unidade na sua casa. Deus vai se apresentar na sua casa. Deus vai curar na sua casa. Deus vai restaurar na sua fábrica. Trabalhei na COA. Quem trabalha na COA aqui? O pessoal apelida lá da boca do inferno.
Porque as peças saem mais de 300 graus de calor. Quente pra chuchu, aquilo lá. Deus me livre aquele negócio. Só que eu entrei lá, fiquei 8 meses fazendo um barco e falei, isso aqui vai se transformar. A peça vai continuar quente, mas não é boca do inferno. Por quê? Porque entrou alguém ali fazendo declarações. Isso aqui é uma fábrica, onde nós trazemos o nosso trabalho, o nosso esforço e eles nos recompensam. Unidade. E tinha um irmão de outra denominação que começou a olhar para mim e falou, esse cara é diferente. E eu nunca falo para as pessoas que eu sou crente. Quem fala que eu sou pastor, quem fala que eu sou pastor é os irmãos. Eu não me apresento, sou pastor. Sou o Carlos, vim trabalhar aí. Um dia ele chegou em mim e falou assim, o senhor é diferente das pessoas que trabalham aqui. Eu falei, não, eu sou igualzinho, carne e sangue. O que existe de diferença é o que está dentro de mim, que é Jesus. Ele olhou para mim e disse assim, eu quero ser pregador. Eu falei, então eu vou te ajudar a ser pregador. O senhor pode me ajudar? Posso. É porque eu olho para o YouTube aí e aqueles pregadores, eu fico emocionado. Eu vou te ensinar. Aí ele olhou para mim e disse assim, para o Senhor, qual que é o melhor pregador do mundo? Eu falei, eu. Ele fez isso, deu risada. Foi embora, deixa ele. No outro dia, quem é mesmo o maior pregador? Disse eu. Mas como assim o senhor? O senhor nem está no YouTube? A igreja do senhor não é nem tão grande? Falei, filho, a primeira coisa que o pregador tem que entender, que ele tem que ser. Porque se ele não for, ele só vai ser mais uma imagem aí fora. E Deus não quer imagem, Deus não quer clone. Deus quer que você olhe para você e se ache alguma coisa. Ah, entendi. Fica se espelhando no YouTube, achando, eu vou ser igual a esse, igual aquele, não é nada. Falei, você vai ser pastor quando você começar a ganhar uma vida. Aí na semana que vem, te dou outro passo. E qual que é outro passo? Bíblia, você lê Bíblia, leio Bíblia que só. Então tá, 3 capítulos por dia. Primeira semana, não consigo. Então você não lê Bíblia. Ele olhou para mim e disse, eu vou conseguir. Quando eu saí de lá em 8 meses, ele estava mais adiantado do que eu na leitura. E pregando, o pastor dele deu oportunidade, estava pregando igual uma lima, igual um martelo. Falei, isso mesmo, vai em frente. Queridos, Deus vai trazer unidade através da oração. Para nós encerrarmos, terceiro, se nós orarmos, a oração vai mudar a história da igreja. Aconteceu em Londrina, aconteceu em Ogak, está acontecendo aqui. Acontece no mundo todo. Se você somente entender que a oração é importante, não vai mudar. Mas se você entender que é importante e começar a praticar, Deus traz avivamento. Deus traz restauração. Deus traz renovo. Seus amigos vêm para a igreja. Amém? Terceiro, há uma relação muito forte entre o crescimento pessoal de cada pessoa com a oração. Você sabe que se você não orar, você não cresce espiritualmente? Fica na mesma. Quantos anos de crente? 15? Leu Bíblia 15 vezes. Não cresce. Qualquer coisinha ofende ela. Você vai no dentista, arranca o dente, não veio muito bem humorado, arrancou o dente. A anestesia acabou de passar, você vem para a igreja. Aí a irmã passa, oi! Aí você não vai estar com uma cara muito boa, oi! Ela já fica magoada. Uma pregação um pouquinho mais forte, nossa, esse pastor só bate. Não cresce, se você não orar, não cresce. Não, mas a minha mãe ora, você não cresce. Meu pai ora, você não cresce. Meu pastor ora, você não cresce. Meu pai ora, mas não tem jeito. Você tem que orar, porque Deus pegou a oração e diz assim, eu vou colocar a oração. E ela vai ser uma das ferramentas para fazer você crescer. Então se você não orar, a igreja não cresce e também você não cresce. É uma igreja que só tem abacaxi, só tem problema. O pastor trabalha para resolver problema. É um irmão brigando com o outro.
Arruma aqui o problema da luz, exemplo, né? Já tem que também arrumar o problema da Joana. Arrumou o da Joana, tem que arrumar o do Pedro. Arrumou o do Pedro, tem que arrumar o do Tiago. Se faltar oração, não vai ter crescimento. Não há crescimento espiritual. Onde está isso, pastor? Lá em Judas, versículo 20, diz assim: vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Está na Bíblia. Se você não orar, você não cresce. É por isso que tem pessoas casadas que um é maior que o outro. Já viu? Já viu assim? Tem casal que tem um que tem uma fé monstruosa, o outro tem uma fé nanica. Está aqui no verso 20, ó. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Oração vai trazer crescimento para a sua vida. Então eu posso crescer se eu orar. Eu não tive discipulador, eu não fiz curso de teologia, eu não fui para a faculdade teológica. Sabe qual foi o meu primeiro curso da teologia? Joelhologia. Quem sabe? Quem conhece o curso? Joelhologia. Primeira coisa que eu aprendi é orar. Orar. Segunda, ler Bíblia. Agora o povo quer fazer curso teológico, mas não ora. Você pode ser professor sem orar. Não pode? Mas não pode ser professor sem estudar. Então, se para ser professor tivesse que orar, para ser professor você tinha que. Então, para você crescer, você tem que orar. Você não cresce. Pensa bem uma casa cheia de criança que não cresce. Você olha assim, essa vida vai ter fim quando? É cocô para lá, é xixi para cá, é só bagunça. Essas criançadas têm que crescer, não tem? Diga para o teu irmão, tem que crescer. Filipenses capítulo 3 e verso 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Olha só Paulo dizendo. Paulo está dizendo que é o seguinte. Ele está dizendo aqui, olha, eu preciso crescer no conhecimento de Deus. Oséias, a Bíblia diz assim que o povo morre porque falta conhecimento. Esse conhecimento não é teológico. Esse conhecimento é de crescimento. Quantos médicos que fazem faculdade ele não vai ser um profissional de medicina? Chega no 4º ano, não é minha. Não quero mais fazer isso. Mas no mundo espiritual não pode ser assim. Você tem que crescer. Você tem que se desenvolver. E Paulo diz em Filipenses capítulo 3, verso 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então Paulo está dizendo que ele está dizendo, eu possa crescer e possa conhecer quem? A ele. Então nós temos que começar a conhecer a Deus. Você não pode pôr culpa na igreja. Porque esse cultinho aqui de 1 hora você não vai guardar muito. Mas aquele tempo que você está orando, você está crescendo. Você pode ver que o que nós menos fazemos aqui é oração. É 30, 40 minutos de louvor, mais 40 de pregação. E o que menos faz é oração. Por quê? Porque você tem que praticar oração na sua casa. Então quando você está sozinho orando, Deus está trazendo unidade para a igreja. Deus está salvando vidas quando você está orando por elas. E quando você está orando, você está crescendo espiritualmente. Nós podemos resolver o problema das pessoas, irmãos, se nós orarmos. Eu quero pôr um vídeo para você assistir. É rapidinho.
E depois que assistimos esse vídeo, eu vou orar. Porque hoje, nós vamos ter que chutar a cadeira e levantar um grande exército aqui e sair por essas portas de ferro como um grande exército. Porque senão o mundo está perecendo aí fora. E nós brincando de ser crente aqui.